A cuica deve ter a forma de um punhal marrom. Como se vê, esse filme surgiu completamente por acaso. Por quê? Minha descoberta também foi completamente por acaso, feita literalmente 1 hora atrás. Essa descoberta está neste potinho, ainda se mexendo. Logo mostrarei o que tem aqui, mas vocês já sabem, pois está na capa do filme. Na verdade, encontrei um besouro. Por mais estranho que isso possa soar, é exatamente isso, meus caros, eu encontrei um besouro. Além disso, esse besouro era meio sem graça, ou seja, não fugia, ficava sentado no chão, não se mexia e basicamente não dava para fazer nada com ele. Então é isso aí. E agora, por que isso acontece? Suspeito que alguém acertou ou pisou nele. Ou então é simplesmente o fim da vida desse indivíduo aqui. E eu sei que meu canal, como trata de aranhas, de escorpiões, de outras coisas estranhas, realmente acho que tanto os escorpiões quanto as aranhas não são nada comparado ao ódio que as pessoas sentem por esses bichinhos aqui. Tá bom, nem são tão pequenos assim. Sabe o que é? Espera aí, vou virar ela. Na verdade é ela, porque é uma fêmea, quer dizer. É uma fêmea sugadora de sangue e ela pode morder de verdade, só que não vai me morder. E já eu explico porquê. Vamos começar talvez pelo que mais intriga vocês, ou seja, como é que eu posso pegar ele assim na mão? Como é que esse indivíduo não me morde, não me pica? Na verdade eu deveria dizer não me pica, porque ele tem um aparelho bucal típico de picada e sucção, então como é que eu posso pegar esse indivíduo assim na mão? Só recomendo lavar as mãos depois de fazer isso, mas nada acontece. E nada acontece porque para que um bicho desses pique a gente, ele precisa primeiro pousar na pele por vontade própria e só depois enfiar o ferrão. Mas se a gente pega ele na mão e segura, ele não faz nada com a gente. Vou colocá-lo no potinho, porque agora ele gosta de passear por aqui e está meio desajeitado, pois suspeito que ele já está no limite e não sei bem o que fazer com ele. É uma criatura irritante, mas ainda assim é uma criatura. Olha, ele caiu de costas. Vai você. Oh. E por que eu acabei pegando essa fêmea? E o que é isso? E como se pronuncia? E por que isso é um besouro e não um zangão? E por que o zangão não é um besouro? Então vamos falar sobre isso agora. Isso mesmo, o que vocês estão vendo é o que está andando aqui. Não quero que fique andando, então na verdade ele vê, pois quando encontra um obstáculo para. Bem, isso é justamente um mutuca, ou seja, é um díptero, não é uma mosca varejeira, que pertence à família dos tabanídeos, ou seja, à família Tabanidae. E este indivíduo aqui é uma fêmea de alguma espécie do gênero Tabanus. De qual? Não faço ideia. Suspeito que seja a Tabanus bovinus, a mutuca do gado, mas como as espécies do gênero Tabanus são difíceis de diferenciar, e existem muitas, não posso afirmar com certeza. Recentemente, aliás, vi um Portable Document Format legal com todos os tabanídeos da Croácia e foi realmente um trabalho muito bom. Eu vou compartilhar com vocês em algum lugar aqui, porque lá tem exemplares preparados visíveis e dá para comparar como é que eles ficam em exemplares preparados de moscas dessa família. Pois é, esse é o Tabanus bovinus ou talvez o Tabanus sudéticos, mas olha, eu não sei, não faço ideia. Tem olhos verdes, então isso indicaria que é o bovinus. Bom, de qualquer forma, pertence ao gênero Tabanus e isso é certeza. E sim, é uma fêmea, sim, ela bebe sangue, sim, quando morde, quando pica, dói pra caramba. E minha mãe, por exemplo, aqui confirmaria isso, porque uma vez foi mordida por um desses e não foi nada agradável, então talvez não saiba por experiência própria, mas sei pelas histórias que as picadas desses insetos são muito, muito, muito desagradáveis. Além disso, eles podem transmitir doenças, então é bom lavar as mãos após o contato. Mas voltando ao assunto. Apesar de serem insetos odiados e atacarem grandes mamíferos, como gado, cavalos, eles também atacam pessoas. Eles atacam pessoas, mas se é raro ou frequente, eu diria que as espécies menores nos atacam com mais frequência. Por exemplo, o gênero Chrysops, que são os mutucas, por exemplo. Existem diversas espécies de mutucas na Polónia, incluindo Jusnice e outras mutucas menores. Vou mostrar para vocês um trecho da coleção, porque no geral eu tenho uma coleção de mutucas que venho reunindo há vários anos, então tenho muitos exemplares coletados e poderei apresentar alguns deles para vocês. Pois é, elas atacam as pessoas, mordem dolorosamente, não queria dizer isso, mordem de forma dolorosa, então não é nada legal. Porém, uma coisa precisa ser reconhecida, pessoal, as mutucas têm olhos lindíssimos. Sim, e isso tanto nas fêmeas que são hematófagas quanto nos machos que geralmente se alimentam de pólen ou néctar das flores, então os machos são tranquilos. Esses olhos são realmente incríveis. Aqui vou dar alguns exemplos de como podem ser os olhos compostos justamente dos dípteros da família dos tabanídeos.
É um espetáculo incrível, são lindíssimos, mesmo que os insetos sejam maldosos e as pessoas geralmente não gostem deles. Então os olhinhos realmente têm cores fantásticas, pelo menos alguns deles. E esses Boncovate, ou seja, esse tipo de tabanos já são moscas grandes, certo? Então elas realmente estão entre as maiores do país quando se trata da própria família. Por outro lado, fora da Europa, é possível encontrar representantes muito maiores da família dos Boncovate, que possui cerca de 3.000 espécies, um número considerável. Na Polónia, se bem me lembro, há cerca de 50, incluindo os Ślepaki, Żużnice e também os Bąk. E, agora, quanto à nomenclatura, pois é, esse é o Bąk, certo? E Trzmiel é Trzmiel, e eu sei que isso não vai mudar. Muita gente chama Trzmiel de Bąk, mas isso é simplesmente, não sei, uma abreviação de pensamento ou simplesmente incorreto do ponto de vista sistemático, digamos assim. Então eu incentivo a dizer que esse é realmente o Bąk. E aqueles voadores peludinhos são, claro, os Trzmiele, e eles são ótimos. São polinizadores, assim como os machos dos Bąk também, então eles são geralmente amigáveis, digamos, com as pessoas. Claro, se eles têm ferrão e tal, mas os Trzmiel geralmente são bem vistos e esses pequenos filha da... Isso não. Além disso, eu gostaria muito de mostrar para vocês, porque muitos de vocês devem estar se perguntando com o que ele realmente morde. Se é aquela coisa longa e grossa que ele tem na frente, vamos chamar de rosto. Quer dizer, claro, cabeça. Na verdade, não. E aqui eu consegui mostrar de uma forma bem delicada, espero que delicada, porque afinal de contas não fiz mal a ele, quer dizer, a ela, com o que esse inseto realmente pica, e o ferrão tem a forma de um estilete marrom. Esse estilete que... agora dá para ver esse estilete, esse mesmo estilete que fica escondido entre outros apêndices do aparelho bucal dos mutucas, é justamente isso que as mutucas usam para cortar a pele e que também, bem, causa dor. E agora, devemos temer essas mutucas? Provavelmente muitos de vocês fariam essa pergunta. Sabe, eu acho que essa é uma pergunta meio mal formulada, porque no geral, esses insetos obviamente picam, obviamente podem transmitir algumas doenças como o antraz, pelo que eu sei, e outras coisas ruins, mas os próprios insetos são o que são. Temos que nos acostumar com a presença deles, porque na Polónia há bastante deles, especialmente em dias quentes e úmidos, quando vamos, sei lá, no verão, para a floresta, para o campo e assim por diante. Nesses lugares mais selvagens, a gente acaba sendo atacado imediatamente. Dá pra ver? Beleza, agora ficou claro. Bem, vamos ser atacados justamente por um enxame de vários insetos, incluindo principalmente moscas varejeiras, e não podemos fazer nada a respeito. Claro, quando ela pica dói, mas não é como se fôssemos morrer imediatamente, certo? Depois de ser picado por um desses insetos, a probabilidade de transmitir alguma doença séria e realmente acontecer algo grave com a gente é relativamente baixa. Acredito que não há motivo para pânico e como esses insetos são comuns, devemos aprender a conviver com eles. Espero ter mostrado para vocês de uma forma legal, e aqui está a lâmpada, como é de perto justamente o besouro, um besouro grande, porque esse realmente é um exemplar grande, uma fêmea grande. Além disso, sim, não sei o que fazer com ela, porque como vocês sabem, ela está morrendo e provavelmente vou adormecê-la rapidamente para que ela também se torne parte dessa coleção comparativa, né, que talvez um dia, não sei, vá para um museu, vamos ver se talvez seja uma espécie super interessante, embora provavelmente não seja. E com esse destaque do besouro vamos encerrar este episódio. Eu convido vocês para assistirem meus outros vídeos e não sei mais o quê. Então, falou.